Muito boa noite a todos. Hoje, dia 16 de outubro de 2024, iniciamos mais um Evangelho Terapia aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, em Nova Russas, aqui no Ceará. Sejam todos muito bem-vindos, tanto vocês que estão em casa, através do Meet, quanto as pessoas que estão presentes aqui também, sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite a todos. E nesse primeiro momento, a gente gostaria de convidar vocês para que a gente pudesse elevar nossas vibrações, nosso pensamento até Deus, e que a gente possa se conectar nesse momento com os nossos guias, nossos mentores espirituais, anjos da guarda, como queiram chamar, para que isso facilite o nosso entendimento, a nossa compreensão da leitura que será feita, das reflexões que serão trazidas para nós, através também da inspiração dos nossos irmãos de luz, que nós possamos não só aprender, mas apreender e também colocar em prática no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com os nossos amigos, nossos parentes e conosco mesmos também, nesse processo de autotransformação. Que Jesus continue abençoando a vida de todos nós, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, como eu falei para vocês, né, hoje nós vamos fazer a conclusão de 15 dias atrás, né? Há 2 semanas atrás, nós estávamos aqui falando sobre a paciência. Nós tivemos que ter um pouco de paciência porque faltou energia, bem no finalzinho, né? Então, ficou o restante do conteúdo, que eu acho que nem daria tempo a gente fazer, mas estava previsto para a gente poder continuar hoje. Ainda tinha uma certa quantidade de conteúdo, estava acabando o tempo. Inclusive, quem não acompanhou ainda, já foi disponibilizado, né, no YouTube, no canal da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, essa palestra sobre a paciência. E hoje nós vamos fazer um complemento dela, e trazendo, como é no mesmo capítulo, vocês vão ver que tem tudo a ver uma coisa com a outra, que é a obediência e resignação, né? Que, inclusive, aqui está dentro da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do mesmo capítulo, que é o capítulo de número 9, onde está inserido ali nas bem-aventuranças do Cristo, onde ele fala, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E aí a leitura é a seguinte, uma na outra, você vai... Se não tivesse até o título, tem muito a ver uma leitura com a outra. Nós vamos só relembrar pequenos trechos do que nós vimos há 15 dias atrás, se não me engano, no dia 2 agora de outubro, né? Onde a gente falou sobre a paciência, lá no item 7. E essa leitura começava dizendo o seguinte, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário. E Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor deste mundo, para a glória no céu. Fizemos breves reflexões, se questionando sobre por que a gente deve agradecer pela dor, né? Então, fica o convite de vocês acompanharem essas reflexões aqui, lá no YouTube, tá? E aí a leitura continua, eu destaquei essa parte aqui rapidamente, porque ela traz a questão do perdão. E ela fala sobre perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho, para serem uns instrumentos de nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Porque normalmente a gente quer se livrar dessas pessoas, né? A pessoa fica querendo tirar minha paciência, né? E a gente precisa exercitar. A gente não está no mundo de provas e de expiações. Quando a expiação é uma prova, é um teste. Então, essas pessoas estão ali, tem alguma coisa a ver, está testando se nós já conseguimos colocar em prática o perdão, assim como também a paciência. E teve um livro também que nós trouxemos, que falava, o livro tem um título homônimo, né, como nós lembramos, que é a paciência, e tem um capítulo dedicado à impaciência, né, que é antagônico a essa situação. Então, tem essa frase aqui também que se destacou bastante para mim, e para algumas pessoas também que eu percebi, onde ela fala o seguinte, principalmente essa primeira parte, a impaciência não te servirá em circunstância alguma. Em nenhum momento da sua vida, em nenhuma circunstância, a impaciência vai te trazer
algum tipo de auxílio, de ajuda. Muito pelo contrário, só problemas. Então, ao invés disso, a precipitação te criará obstáculos de que não necessitas. Então, é como se você colocasse, você tem um caminho tranquilo a seguir, caminhando, e você coloca barreiras para ter que passar por cima delas, quando você perde a paciência. E já passando para um outro livro também que nós trouxemos, que é o Ser Consciente, no capítulo 23, Joana de Ângeles falou o seguinte para nós: o ser humano é ainda muito fragmentário e dúbio, carecendo de amor e de paciência, que são terapias excelentes para induzi-lo ao fortalecimento do caráter e da personalidade. Então, isso aqui tem duas maneiras de a gente ver, tá bem? Quando ele fala o ser humano, quem é? Sou eu, mas é também você. Então, à medida que eu também preciso, se eu tenho essa carência de amor, que as pessoas sejam pacientes comigo, eu tenho a necessidade também de entender que as pessoas precisam da minha paciência, do meu amor. Então, é uma via de mão dupla, né? Essa necessidade que nós temos. E já se encaminhando para o local onde faltou energia, né? Onde parou na semana atrasada, do livro, né? Onde fala Paciência em Ti, né? O livro Filho de Deus, lá no capítulo de número 26, a gente estava exatamente começando as reflexões falando o seguinte: usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Então, está querendo dizer para a gente que não é somente uma fonte que vem, a gente basta observar o nosso dia a dia. Às vezes é dentro de casa, daqui a pouco vem no trabalho, aí vem uma ligação, vem uma pessoa que manda aquela ligação que fica te ligando no telefone, que você, né, tentando te dar golpe toda hora. Às vezes tem umas frequências que acontece isso, você quer perder a paciência com essas coisas, e ele fala coisas, né? Às vezes até alguns impropérios. Mas se a gente observar direito, são pequenas coisinhas que muitas vezes ficam querendo tirar a nossa paciência. Então, cada experiência te blindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente. O que está dizendo? Essas pequenas coisas vão preparando a gente para quando vier uma maior. Quando vier uma maior, eu já estou ali calejado, como a gente costuma dizer, e você já consegue suportar ou perceber ou não se impacientar diante dessas dificuldades maiores. Ainda nesse mesmo livro, lembrando que aqui o capítulo ele fala paciência em ti, tá? Porque vai ter outro aqui que é paciência em nós. Conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Essa frase aqui merece um pouquinho da nossa atenção. Porque quando a gente conhece, que lei é essa de justiça? Lei de justiça, de amor e de caridade. A lei de ação e reação. O que é a justiça? Quando a gente vê lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que logo no início desse capítulo ele vem falar para a gente, tem um texto falando, justiça das aflições. E aí quando você lê, você começa a entender. E aí vem a leitura seguinte, ela fala sobre as causas atuais das aflições. Causas anteriores das aflições. Assim, então a lei de justiça funciona desse jeito? É a lei da semeadura. A gente colhe aquilo que a gente planta. Se não agora, de outrora, né, de outras vidas. Então, quando a gente compreende isso, que somente acontece conforme as nossas necessidades de evolução, é a colheita acontecendo. Essa colheita necessariamente é obrigatória ser na mesma moeda, olho por olho, dente por dente? Não. Mas como assim? Então, que lei é essa de justiça que eu fiz um mal aqui, eu não vou pagar na mesma moeda? Não, porque existe a lei de amor e de caridade que se sobrepõe a essa. À medida que eu me dedico a fazer o amor ao próximo, eu vou eliminando aquele meu karma negativo. E não necessariamente eu preciso passar por aquilo que eu fiz. Muitas vezes a gente está passando por dificuldades, né, e a gente não sabe por quê. Nossa, meu Deus, por que acontece isso comigo? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Tantas angústias?
Principalmente quem participa dos trabalhos sabe, né, que a gente vê que a colheita acontecendo, porque nós também causamos angústias, dores e sofrimentos para outras pessoas. E se nós observarmos, que semente nós estamos plantando agora? Porque ao tempo que nós estamos colhendo, também estamos semeando, mais uma vez. Estou causando dor, sofrimento, angústia para alguém? Isso virá posteriormente. Então, nós temos a necessidade de transmutar, trocar, transferir essas nossas atenções, os nossos pensamentos das coisas negativas para as coisas boas, positivas e ao amor, ao próximo. Então, a gente passa a entender melhor essa lei, abraçá-la e procurar trabalhar em consonância com ela. O que mais diz para a gente? Não te aflijas, nem te apresses. A gente está sempre falando, nossa, que correria, né? Estava falando agora há pouco, quando chegou aqui. Chega ali, vem, cara, tá. Mas é importante que, mesmo diante dessa correria, você esteja tranquilo. Não deixar que essa correria do dia a dia, parece que as horas, algumas pessoas já confirmam e dizem que não tem mais 24 horas, parece que o dia passa tão rápido. A gente começa a fazer uma atividade pela manhã, já quase meio-dia, 11 horas, acabou amanhã. Aí almoça, às vezes descansa um pouco ou não, continua, já acabou o dia. E se você não organizar a sua agenda, você não faz nada. Chega no final do dia e você fica frustrado porque não deu tempo de fazer nada. E aí nós precisamos controlar, né? Eu estava até comentando esses dias, quem já viu algum ato circense, né, de circo, onde tem aquele equilibrista que ele coloca vários pratos, né, em cima daqueles negócios pontudos assim, fica ali, equilibra um prato, depois ele outro, e ali vai equilibrando ali vários pratos ao mesmo tempo, e ele tem que voltar naquele outro que já está parando, né? Ele fica voltando no outro para não deixar cair. A nossa vida é praticamente desse jeito. Um prato desses é a saúde, né? A saúde física, a saúde mental, a nossa família, os bens materiais, as questões espirituais. Será que a gente tem deixado algum desses pratos caírem? Como é que está a família? A gente está conseguindo equilibrar? A gente tem voltado para equilibrar a questão da nossa espiritualidade? Ou a gente fica só naquele prato ali do dinheiro, ali das finanças, né? Tentando ganhar, e aí, às vezes nem ganha nada equilibrando esse prato e cai tudo, desaba tudo. Então, é equilíbrio. Quando a gente consegue equilibrar todos eles, a gente consegue não te apressar, não te afligir, as coisas vão acontecendo, vão fluindo para a gente. É claro que a gente também não precisa, vou ficar aqui esperando agora, porque vai acontecer tudo, né? Eu preciso também me esforçar em cada coisa que eu vou fazer, dentro de um determinado limite. Então, sem tardança, sem demorar, porém com paciência, atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Então, aqui ele já completa, né? Atua sempre o quê? Sempre trabalho, mas nessa constância. Com paciência conquistarás tudo. Após te haveres conquistado a ti mesmo, para o bem e para a paz. Como diz, a nossa disputa, a nossa luta não é eu contra os outros, contra os concorrentes, contra as outras pessoas. É sempre o bom combate. É entre eu e eu mesmo. Quando eu consigo vencer essas angústias, essa ansiedade pelas coisas, pela uma coisa que não deu certo, com paciência, tudo vai vir para a gente. Afinal de contas, nós estamos nesse processo evolutivo. E eu vou utilizar uma palavra que eu sempre uso, as pessoas até brincam, né? É porque nós somos imediatistas. Acho que muita pessoa aqui já ouviu falando isso, né? A gente quer que as coisas aconteçam agora. Eu quero que essa dor seja tirada de mim agora. Eu não quero sentir mais essa dor. Quem é que quer? Ninguém. Mas, às vezes, a gente precisa de um período até que o processo faça algum tipo de efeito, o remédio. E o remédio para a minha dor psicológica, muitas vezes, é um medicamento que não é de farmácia. É um medicamento que eu preciso botar para dentro através, muitas vezes, de uma leitura, de uma música, de uma coisa que vai fazer eu mudar minha perspectiva da vida, como a gente está fazendo agora. Isso vai fazer com que eu me acalme, com que aquela angústia passe, aquela dor de cabeça, às vezes, que eu estou sentindo, problema no estômago, porque vem, todos os problemas, às vezes, são problemas que a gente vem daqui, por alguma coisa, por uma ansiedade, alguma coisa que falaram de mim, e eu não gostei, e aí você fica
mantendo sentimentos que fazem mal, que são tóxicos. Na verdade, é isso. E aí aqui tem um trecho, né, lá da Mansão do Caminho, que é do Divaldo Pereira Franco, mas a Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz. Ela diz o que para a gente? Vou aumentar aqui. A paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente o que deseja. Foi o que eu acabei de falar? Imediatismo, né? Jamais te irrites. A paciência te auxiliará a vencer tudo. Mesma coisa que a gente acabou de ver no outro livro, né? Então, é isso. Seguindo, agora a gente vai passar para um outro livro que vai falar sobre a paciência e nós. Paciência em ti, né? Já esse livro aqui é o livro Encontro Marcado, Francisco Cândido Xavier, através de Emmanuel, seu mentor. O que Emmanuel diz para a gente? Quando as dificuldades atingirem o apogeu, ou seja, chegar no máximo, induzindo os companheiros mais volumosos a desertarem da luta pelo estabelecimento das boas obras, e prosseguem sobre o peso da responsabilidade que elas acarretam, na convicção de que não nos cabe descrer da vitória final. Então, muitas vezes, pessoas que estão caminhando com a gente nessas dificuldades, elas desistem dos processos. E, às vezes, isso quer nos desestimular também. A gente vai, muitas vezes, nos permitir, não, ele desistiu, eu não vou. Fulano não vai para a academia também, eu perdi a vontade de ir. Mas se ele for, o exercício que ele vai fazer lá vai servir para mim? Não vai. Ah, vai lá na casa espírita, bota meu nome lá, reza por mim. Rezo. Mas se você está fazendo a sua parte, precisa fazer também as questões espirituais. Então, a gente não pode se desestimular com o desestímulo dos outros. Porque, segundo algumas pesquisas dizem, tudo que a gente vai fazer, se você expor, todo mundo vai dizer, colocar dificuldade. Eu vou abrir um negócio ali, vou colocar um estabelecimento, você começa a falar para todo mundo. Ih, rapaz, mas isso aí vai ter tanto imposto para tu pagar. Tem certeza? E o fiado? Não sei o que. As pessoas vão ver só o negativo. E você vai acabar desistindo. Então, às vezes, é melhor você guardar para você, com a sua força, e seguir em frente. Isso que dizem para que a gente não fale para todo mundo as coisas, não saia se abrindo, né? Porque dizem que 95% das pessoas são negativas. Só vê o lado negativo das coisas e aí quer te jogar para baixo. Exatamente. E eu estou falando isso porque nós podemos ser essas pessoas também. O que acontece com a gente quando alguém vai falar alguma coisa? A gente dá maior apoio, pensa na coisa positiva e tal. Eu lembro muito quando um compadre meu, quando ele foi pedir a primeira vez, veio perguntar a minha opinião, queria se candidatar a vereador. Aí eu falei assim, eu não concordo, porque você vai perder sua privacidade, um bocado de coisa, mas se você quer, eu lhe apoio. É diferente. Aí eu falei assim para ele, minha opinião, tá? Você pediu, estou dando. Mas se você tiver, eu tô com ele até hoje. Meu amigo, meu compadre, sei da índole dele, tudo. Então, são coisas como essa, a gente não procurar ver sempre o lado positivo das coisas. E apoiar as pessoas naquilo que elas querem fazer. Tá dentro? Tá bom, te apoio. Desde que não sejam coisas erradas, né? Ilícitas. Ah, eu estou entrando aqui, eu estou pensando em fazer aqui um negócio para a gente conseguir não sei o quê. Aí já não apoia de jeito nenhum, né? Coisas ilícitas. Mas desde que você esteja com boas intenções de ajudar as pessoas, a gente está apoiando. Então, quando os problemas se multiplicam na estrada pela invigilância dos próprios amigos e te mantém sem revolta nas realizações edificantes que te consagras. Isso aqui é interessante porque, muitas vezes, quando não conseguem nos atacar diretamente, dizer que a gente está protegido, aqui eu estou falando até de coisas espirituais, tá? Fala da invigilância, dos próprios amigos e tal. Eu estou vigilante, vamos supor que eu esteja, tudo direitinho, harmonizado, com paciência. Eles vão atacar quem? As pessoas que estão próximas a mim, para que elas venham me ferir. E aí a gente tem que estar atento para ver essas coisas. É o marido, é a esposa, é os filhos, é piadinha, é o trabalho.
E acontece muito, muito mais do que a gente imagina. E a gente que está aqui dentro, a gente consegue perceber isso acontecendo. Eu já ri até de situações, às vezes, porque às vezes a gente se abala um pouco, aí, opa, calma, volta, respira, né? A gente estava conversando sobre isso hoje. Calma aí, não é por aí não. Mas teve vezes que eu já foi tão na cara assim, o ataque, através de outra pessoa, que eu falei assim, você tá brincando, né? Aí você fica e deixa a situação, depois a pessoa vem e te pede desculpa. Porque às vezes a pessoa quer o embate, né? Quando você vem, às vezes. E até eu vi até uns memes nessa semana, né? Que a mulher chega para brigar com o marido, ela entra, começa a falar e concorda com ela. Aí ela começa. Ah, tá. Você está naqueles dias hoje, né? Então volta. Aí ela sai, entra de novo, começa a brigar com ele, aí ele começa a brigar com ela também, porque ela queria que ele brigasse. Ah, agora sim. Agora você brigou comigo. Às vezes as pessoas esperam isso da gente. Quando elas nos atacam, elas querem que a gente revide. E aí, se eu não revido, desarma, né? E a espiritualidade negativa também se frustra com isso e às vezes aprende. Poxa, o cara não perdeu o equilíbrio? Pode. Então, são lições que a gente aprende e ao mesmo tempo ensina. Quando a injúria te espanca o nome, procurando desmantelar-te o trabalho, e continuas fiel às obrigações que abraçastes, sem atrasar o serviço com justificações ociosas. Postergações e tudo, deixa para depois. E quando as pessoas falam mal, isso aqui é uma forma poética de dizer o seguinte, estão falando mal de ti, né? Você não presta, fulano de tal, a empresa que ele trabalha não faz, ele faz aqui tudo errado, não sei o quê. Ou então a pessoa chega e fala na tua cara, vou te dizer na tua cara as verdades, né? Quando isso acontece, como é que a gente age? Ou como é que a gente reage? Às vezes é difícil. Teve casos agora, eu estava conversando hoje com um amigo meu, que há uns 2 anos atrás, nós tivemos um arranca-rabo bem grande, uma discussão, foi um grande momento de autoconhecimento. Porque quando terminou, eu falei, esse cara foi eu mesmo que falei isso aí tudinho. Falei um monte de coisa que não deveria, ele também falou um monte, depois a gente ficou, rapaz, vamos pedir desculpa e se abraçando depois, a gente ficou rindo. Mas é interessante quando a gente chega nesse ponto, né? De reconhecer essas coisas e tal, é muito bacana. Mas às vezes não acontece, tem gente que se magoa e fica durante muito tempo, e isso leva tempo e às vezes vidas para poder consertar, né? Porque a gente já está aqui é para isso, é para corrigir. E aquilo ali foi só um lampejo do que já aconteceu antes. Só aqueles negocinhos cutucando para a gente repetir os erros do passado. E aí, para a tristeza dos opositores, a gente está bem, né? Reconciliamos, deu tudo certo. E aí, o que acontece? Quando tentações e perturbações te ameaçam as horas, tumultuando-te os passos, e caminhas à frente sem reclamações e sem queixas. Não adianta ficar reclamando. É sempre buscar a solução. Quando te é lícito largar os ombros de outrem a carga de atribuições sacrificiais que te assinalam a existência e não te afastas do serviço a fazer, entendendo que nenhum esforço é demais em favor do próximo. Muitas vezes a gente quer jogar o peso que a gente carrega para outras pessoas carregarem. E o que deve a mim não é para outra pessoa fazer, sou eu que preciso fazer. O peso é para mim. E até diz, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Se veio para mim é porque eu aguento. E se preparem. Às vezes a pessoa diz o seguinte, não é para ficar com medo, não. É para a gente ficar agradecido. Cada vez que a gente, vou usar de novo ali o David, ali uma alusão à questão do peso, da academia. Cada vez que a gente se prepara mais, a gente aumenta a carga. A gente aumenta o peso porque eu aguento mais. Não, vamos aumentar aqui mais um pouquinho, que agora eu estou aguentando mais. Fica mais dolorido um pouquinho, na outra semana de novo. A vida é do mesmo jeito. Ah, está acontecendo umas dificuldades comigo, eu já suporto, eu tenho paciência. Vem pancada maior. Se prepara que vem coisa maior. Já estou mais forte. Eu tenho um monte de dívida para mim poder acertar. Se ele está forte, manda logo agora. Ele já está aguentando. E às vezes a gente consegue se preparar e conseguir suportar coisas que seriam parceladas para outra vida e vem agora logo.
já está preparado, vamos mandar logo agora, ele já quita logo aquele débito. Às vezes, quando a gente tem um dinheiro extra, você não vai adianta uma parcela, que está parcelada lá, né? Parcelou de 12 vezes, vou pagar logo aqui a primeira e a última para diminuir. Na vida é do mesmo jeito. Se eu me preparo, eu consigo quitar dívidas que estão parceladas. Então, quando pode censurar e não censuras, exigir e não exiges, então terás levantado a fortaleza da paciência no reino da própria alma. Eita, mas falou bonito aqui, né? Então, quando você pode censurar os outros e não censura, graças a Deus aqui, que quem está assistindo, ninguém faz isso mais, né? Nós já estamos evoluídos o suficiente para não falar mais, censurar ninguém, graças a Deus. Então, isso aqui é só para quem, por acaso, ainda não faça, veio aqui esse texto hoje. Né? E exigir dos outros também. Muitas vezes, então, não exige, a gente já está ali com a fortaleza da paciência, todo mundo bem demais. Então, nem sempre passividade significa resignação construtiva, porque é uma diferença também de você ser paciente e ser passivo. Tem momentos em que você precisa conversar de forma dura. Isso não quer dizer que você não seja impaciente, mas tem, às vezes, que tem a necessidade de você falar mais firme com as pessoas, que é diferente de você falar bruto, com ignorância e com impaciência. Isso sai tudo no tom, na voz e na energia também que você coloca. Que a pessoa sente o baque. E na hora que você agir com impaciência, pode ter certeza que despertou obsessor, personalidade, tudo enquanto. Né? A gente está acostumado a ver aqui. Qualquer tipo de atrito desperta e começa as obsessões, aquelas que a gente já viu na nossa palestra sobre obsessão. Exatamente. Continuando, paciência em nós. Raramente pode alguém demonstrar conformidade quando se encontra sobre os constrangimentos da aprovação. Quer dizer, é difícil a gente... Não está tudo certo, eu estou conformado com tudo que está acontecendo comigo, estou sofrendo aqui, mas faz parte do processo. Não é bem assim, a gente sente. Mas aí é claro que a gente tem que trabalhar esse sentimento em nós. Paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremedidas do mal, e prosseguir corajosamente cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Então, não desistir nunca, procurar sempre trabalhar a paciência, e para a gente fazer aqui um resumo do que a gente viu, tanto no dia 2 quanto hoje, foram esses os livros que foram utilizados para a gente poder fazer essa coletânea aqui falando sobre essa questão. O próprio livro Paciência, O Homem Integral da Joana de Ângeles, o livro Plenitude de Joana de Ângeles também, Ser Consciente, Filho de Deus, Vida Feliz, Encontro Marcado. Então, a gente vai dando uma pesquisada, encontrando, e tem muito mais coisa aí. É claro que aqui foram só pequenos trechos, né? Quando você... É por isso que eu sempre falo que é uma diferença entre você ler um livro e você estudar um livro. Você encontra cada coisa, pequenos trechos a gente consegue refletir aqui durante 1 hora. E quando você pega um livro e lê, terminei o livro, o que você entendeu desse livro? Rapaz, tem que ter paciência, né? Pronto, é só isso que eu entendi. Mas, na verdade, tem muitas coisas, muitos nuances que você, quando vai investigar, você acaba trazendo reflexões bem mais profundas que vai nos ajudar nesse processo. Bem, nossa primeira meia hora já foi, o tema também utilizamos a primeira meia hora. Vamos agora para o que foi anunciado, que é a obediência e resignação. Agora a gente vai fazer a leitura e algumas reflexões já durante esse processo. A leitura na íntegra, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que ela diz para a gente? Lá no item 8 do capítulo 9, fala que a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. 2 virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e a vontade. Precisa negar essas questões. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Então, essas virtudes que são trazidas para a gente aqui, muito poderosas no caso, né, elas nos ajudam a suportar.
essas dificuldades, as vicissitudes que acontecem na vida da gente, essas coisas que são inevitáveis, que não tem como você evitar, né? Sem cair nessas questões da revolta, que muitas vezes acontece. Então, tem uma frase muito interessante de Francisco de Assis, pelo menos é atribuída a ele, que eu acho ela fantástica. Eu trouxe aqui para a gente refletir sobre ela. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E a sabedoria para saber distinguir uma coisa da outra. Então, como é que eu vou ter essa força para mudar o que pode ser mudado? Eu preciso saber, entender, compreender o que pode mudar. É aquilo que está dentro do meu alcance. Porque tem acontecimentos que, às vezes, eu quero mudar que depende da outra pessoa. E ela não quer mudar. Não depende de mim. Depende dela. Acontecimentos externos, coisas que acontecem, eventos da natureza, entre outras coisas, não dá para me mudar isso. Mas o que está na minha responsabilidade, eu posso mudar, que é a forma de ver, a forma de entender. A outra pessoa foi ignorante, tentou tirar totalmente a minha paz, eu não posso mudar a maneira como ele agiu, mas eu posso mudar a maneira como eu entendo. Divaldo fala sempre isso, quando eu me lembro dessa parte, ele fala assim, a outra pessoa está doente, ela está precisando de ajuda, está tóxica, cheia de problemas, você nem sabe às vezes, e ela está te atacando porque ela está tentando jogar fora aquilo. E aí você às vezes rebate uma pessoa que está precisando de um abraço. Mas aí a gente não entende, né? Porque a gente não quer sentir, sente o nosso ego, a nossa vaidade atingida, e aí a gente vai e ataca. Então, quando a gente consegue fazer essa distinção das coisas que eu posso mudar e das coisas que não cabem a mim, aí a gente consegue ter mais serenidade na vida da gente. Porque eu poderia utilizar a seguinte frase: mentalmente, nós criamos o mundo em que nós vivemos. Nós vivemos exatamente no mundo que é criado aqui. Lembrei até agora de um desenho que tinha um fantástico mundo de Bob. Meus filhos assistiam, né? E era aquilo tudo. Então, quando você lê um livro, você viaja para todo local, para todos aqueles locais. Você se vê dentro. Eles começaram a fazer filmes da Marvel, eu lia revistas em quadrinhos, tem coisas que eles botam no filme que eu imaginava muito melhor do que eles colocam ali. Porque a imaginação da gente faz a coisa fluir. E quando a gente imagina ou pensa coisas ruins, elas se materializam, a gente se sente pesado. É tóxico, faz mal, gera câncer. Isso é um assunto que a gente vai tratar mês que vem. E atrai, fora a negatividade que vai atrair. Então, a gente simplesmente, como a gente falou na outra semana, 15 dias atrás, uma atitude pela manhã pode mudar todo o seu dia, pelo aquilo que você cultivou na sua mente. Então, a ideia é que a gente cultive coisas boas, positivas, independente daquilo que esteja acontecendo. É horrível quando a gente liga o jornal pela manhã, tragédia, 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 matou, fez não sei o quê, só trazem isso. Eu procuro não assistir. Só é o que vende, né? O que as pessoas gostam de ver. Então, a gente já amanhece o dia meio intoxicado com essas coisas. Eita, agora que está chamando, será que está chamando aí de frouxo? Deixa eu ver. O frouxo não pode ser resignado. Assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício, da renúncia carnal. Aqui, vamos traduzir o que está aqui, vamos traduzir esse frouxo aqui para aquela pessoa sem força de vontade e sem firmeza moral. De certa forma, ele está falando um pouquinho da gente, sim. E a gente afrouxa muito nessas questões, de ter nossa firmeza, nossas convicções e fazer as coisas que a gente já sabe que é certo. Né? Mas é aquela coisa, a gente sabe que nós estamos dentro de um processo evolutivo sujeito ainda a essas questões, para que a gente não traga a culpa para dentro da gente. Mas essa segunda parte aqui é bastante interessante, quando ele vem falar sobre ele veio no momento em que a sociedade romana perecia dos desfalecimentos.
Quem é esse ele que ele está se referindo aqui? Jesus Cristo, né? E aí a gente vem procurar fazer assim, uma alusão para essa questão de hoje, né? Porque naquele tempo ali foi feita uma, como é que se poderia dizer, uma estimativa. Existiam aproximadamente entre 200 e 300 milhões de pessoas no mundo. É praticamente o que tem hoje somente no Brasil. Então, eram poucas pessoas que existiam. Mas dentro daquele contexto, como é que Jesus encontrou aquela sociedade romana? Está dizendo aqui, perecia em desfalecimentos da corrupção. A corrupção não é só essa corrupção que a gente vê em Brasília pelos políticos, não. É a corrupção da alma que ele se refere. É de maneira geral aqui. Então, vamos imaginar Jesus encarnado hoje. Porque muita gente fala e acredita que ele vai voltar, né? E a gente respeita a opinião e o pensamento de cada um. Mas muitas pessoas dizem, Jesus vai voltar a qualquer momento, a Bíblia está dizendo que ele vai voltar a qualquer momento. Vamos imaginar que ele voltou, ou que ele estivesse voltado, ele está no meio de nós hoje, com seus 30 anos, né? Mais ou menos naquele período ali que ele começou a sua missão e está aí fazendo as coisas no meio do mundo. Hoje, com 8 bilhões de pessoas no planeta. Qual a visibilidade que ele teria? Através da internet, né? Por aí, talvez ele fosse mais visto, né? Do jeito que as coisas são hoje. Só que como é que seria? Será que ele teria muitos seguidores? Seguidores, né, da época, os apóstolos. Quem seriam os apóstolos? Como seria essa questão de seguir Jesus? Quando a gente foi fazer uma pesquisa, quem são as pessoas mais seguidas no mundo, na internet? Em primeiro lugar, alguém deve saber quem é? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ele tem mais de 738 milhões de seguidores. E aí vem a lista, mais ou menos ali dos 10. Selena Gomez, Justin Bieber, Lionel Messi, The Rock, né, que é aquele cara do filme e tal. A gente não encontra nenhum religioso. Filme, música, tal. Aí, né, isso aqui de maneira geral. Aí eu fui dar uma pesquisada no YouTube, para dar uma olhada nessa questão das lives, né, como é que funciona e tal, essa galera tem visualizações. Né? A gente aqui é pequenininho, a gente fica pedindo para vocês ir lá, a gente tem 113 pessoas que começaram a seguir o canal, começou agora e tal, a nossa casa é nova, tá tudo certo. Mas a Mansão do Caminho, o Divaldo Pereira Franco, tem 763 mil inscritos. Mais do que a fraternidade, mais do que a Federação Espírita Brasileira, para vocês terem uma ideia, para ver como o Divaldo se destaca, né? A Federação Espírita Brasileira vai ter 568 mil pessoas inscritas. E aí, quando a gente vai para os mais conhecidos, afinal de contas, a católica é a maior religião, o Padre Fábio de Mello tem 2 milhões de pessoas inscritas no canal dele. Show de bola. Muita mensagem bacana. Reginaldo Manzotti, que tem um trabalho bacana também, mais de 4 milhões de pessoas inscritas no canal dele. E aí eu fui ver um cara que dá uns cursos que fala sobre a questão de nerd, o nerd, que é o Peter. O cara tem 14 milhões. Só para começar. Ele fala sobre filme, sobre desenho, sobre mangá, sobre não sei o que tem lá. 14 milhões. Aí o problema não está aí. Quando eu fui para os canais maiores do Brasil, um de funk tem 67 milhões de inscritos. E aí vem Felipe Neto, Whindersson Nunes, essa galera todinha. É para onde as pessoas estão olhando. Aí eu pergunto, será que Jesus tem espaço aqui? Qual a mensagem que ele traria? Será que seria diferente dessa que a gente está discutindo aqui? Será que a corrupção ainda não está invadindo nos corações de todas as pessoas? E se a gente encontrasse ele, não ia meter de novo num fuzilamento? Hoje não usa mais cruz, né? Ia botar ele preso de novo? Então, vamos pensar que, diante dessa situação, quando nós vimos aqui a questão da terceira revelação, e que nós estamos sabendo do que está acontecendo nessa transição, em vez de vir Jesus com todo o seu magnetismo, ele enviou um monte de missionários, milhares deles, para estarem espalhados por todo o planeta, em todas as áreas. Isso foi anunciado pelo Espiritismo, está acontecendo, estamos nesse processo, e o que a gente sabe é que agora vai se intensificar ainda mais. Até 2027, até 2030, com seres
vamos utilizar essa palavra mesmo, que é o que a gente fala aqui, de outros planetas. Vão encarnar aqui para ajudar a gente, mais evoluídos. Fora aqueles que foram anunciados no livro Transição Planetária, do Divaldo Franco, onde ele falava sobre a questão, inclusive, do tsunami de 2004 que aconteceu. Ele anunciava ali que todos aqueles grandes do passado, filósofos, poetas, médicos, né, todas aquelas pessoas mais evoluídas que passaram por aqui, iriam retornar para ajudar no processo de transição. Então, ao invés de um, nós teremos milhares. É claro que eu não estou falando que seria bom se Jesus viesse. Mas Jesus, ele nunca foi, não precisa voltar, porque ele já sempre esteve aqui. Jesus, ele está dentro de nós. O cerne divino está dentro da gente. A gente é que deixa ele dormindo e fica esperando que alguma coisa externa aconteça. Onde, na verdade, o que tem que despertar é o que está dentro da gente. E dá um certo trabalho. Né? Então, é isso. Vamos reconhecer, encontrar Jesus dentro de nós, ver nesses mensageiros, buscar coisas bacanas. Se você entrar agora, faça um teste. Chegar em casa, quem estiver em casa quando terminar, entra no YouTube e vê as lives que estão acontecendo. Procura sites espíritas, vê quantas pessoas estão assistindo e quantas pessoas estão assistindo live de bobagem, de besteira, de coisas que não levam a lugar nenhum. Onde vai ter mais gente ali. É o que ainda atrai, né? Então, seguindo em frente, cada época está assim marcada pelo selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da nova geração é a atividade intelectual. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de ter acesso a questões de intelectualidade. O conhecimento está aí para todo mundo. Cursos, de tudo quanto é jeito, de graça, do governo, do Sebrae, não sei de onde você quiser, você encontra. Pagos também, mas tem dentro da sua casa. Seu vício é indiferença moral. Então, o vício que a gente ainda tem é indiferença moral, porque isso aqui está generalizando vários setores, né, relacionados aos nossos vícios, entre outras coisas. A maneira como a gente age com a vida, com a gente, com os outros. Então, eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá, senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mais que a prova da elevação intelectual de uma época. Seguindo aqui com o texto, submetei-vos ao impulso que viemos vos dar, aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Lembrei de uma fala agora aqui, que uma pessoa, uma vez estava falando na palestra, disse que quanto mais a gente sabe das coisas, mais responsabilidade a gente tem. E a pessoa falou assim, pô, então eu não quero mais saber de nada, não. Deixa eu sair daqui, porque eu não quero aumentar minha responsabilidade, não. Quanto menos eu souber, melhor. E aí, ai do preguiçoso, que não quiser saber. Porque o que vai fazer com que ele vá nessa lei do progresso? Ele vai ser empurrado pela dor, pelo sofrimento. É muito melhor a gente surfar na onda do que esperar ela derrubar a gente, naquele caixote, né? Então, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Então, os ensinamentos estão aí. E ele até fala que o que é esse chicote? Que eles vão pegar um chicote, vão ficar batendo na gente? Não é para levar o pé da letra. Os chicotes são essas dores que estão acontecendo todo dia com a gente no dia a dia. São essas dores, os problemas que a gente passa. Então, quando a gente acorda e segue, né, os ensinamentos, sendo brando, dóceis, como eu disse, obediência, resignação, paciência, o chicote dói menos. E a gente flui melhor. Surfa melhor essa onda. Então, aqui, o significado, né, que a gente costuma trazer, a obediência é o ato ou efeito de obedecer, qualidade ou estado de obediente, total submissão a algo ou a alguém, sujeição. E a resignação é o ato ou efeito de resignar-se, ou seja, a aceitação de todos os sofrimentos sem se revoltar. Submissão à vontade de alguém, sujeição, submissão ao destino. Isso aqui
Está lá no Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Agora, a gente trouxe uma perspectiva do significado, bem resumidinho também, mas com a visão mais espiritual, ponto de vista espiritual. A obediência, consentimento da razão, refere-se à aceitação consciente das leis divinas e da autoridade espiritual, não como imposição, porque nós somos obrigados, né? Mas quando a gente obedece, consciente, né? Mas como compreensão de necessidade do progresso. Então, não tem aqui ninguém dizendo, ó, vocês todos aqui são obrigados a serem pacientes. Todo mundo aqui é obrigado a ter resignação. Não. A gente está colocando uma situação em que você decide se é ou não. E você faz as escolhas devido ao livre-arbítrio. Mas a sugestão é que a gente seja obediente às leis divinas. Que a gente esteja sempre ali em sintonia com elas. Que isso é o quê? A fé. E a fé verdadeira é essa, é confiança em Deus. E a resignação? É o consentimento do coração. É a aceitação amorosa das provas da vida, sem revolta, com confiança na justiça e sabedoria de Deus. Então, a gente já viu, já explanou um pouco sobre isso. E aí, eu trouxe aqui um trecho também, trazendo Joana de Ângeles, mais uma vez, da sua série psicológica, no livro 6, que fala sobre as reflexões aqui, e falando sobre o autodescobrimento, uma busca interior. Isso aqui nada mais é do que a reforma íntima. É uma proposta para que todos nós possamos fazer. E está bem na introdução do livro logo. Ela trouxe agora em 94. Quer dizer, tá novo isso. Tem uns 20 anos, então, né? De 94 para cá. São 30 anos, né? Então, dominado pela conduta infantil dos prêmios e dos castigos. Se você fizer isso aqui, você ganha um prêmio. Se você fizer isso aí errado, você vai ser castigado. É assim que, às vezes, você é criado pelos pais, né? Então, essa conduta, o indivíduo não amadurece o eu profundo, continuando sobre o jugo dos caprichos do ego, confundindo resignação com indiferença pela própria realização espiritual. A resignação deve ser um estado de aceitação da ocorrência, dor sem revolta, porém atuando para erradicá-la, não se acomodando. Veio a dor, veio o sofrimento, não vou me revoltar. Vou fazer por onde sair daqui. E os meios a gente já colocou. Ciência, resignação, seguindo os exemplos de Cristo, tal. Libertando-se das imagens errôneas a respeito da vida, o ser deve assumir a realidade do processo de evolução e vencer-se, superando os fatores de perturbação e de destruição. É aquela coisa do bom combate que eu falei lá no início. Vencer-se a si mesmo, não o outro. E aí você consegue superar essas dificuldades. Já que partindo para os finalmente, o que é que o nosso querido Chico Xavier dizia? Ele é um grande exemplo de tudo isso que a gente está falando aqui, né? De paciência, de obediência, de resignação, disciplina, né? Não te aflija por antecipação. Portanto, é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço da tua parte. Então, às vezes, você está naquela angústia toda e tal, do nada a coisa acontece e deu certo. Nem precisava ter me angustiado com aquilo. Aconteceu. Antes de tuas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. É porque a gente costuma ver só o negativo, só as influências negativas, mas há tanta de coisa positiva que tem nos ajudando, nos auxiliando. Então, ele diz aqui, quantas dificuldades nós já passamos na vida? Basta olhar para essa. Olha quantas e passaram. Muitas delas já foram. E o Chico Xavier tem aquela frase, tudo passa. E passa mesmo. Essa dor, esse sofrimento que você está passando agora, vai passar. Pode ter certeza disso. E aí vem essa tabelinha aqui, que eu achei bastante interessante. Eu estava dando uma olhada na palestra aqui do Marcelo M. Carvalho, né?
E ele diz o seguinte, que ele montou, eu peguei, não foi eu que fiz, né? Eu copiei e colei aqui, que eu achei interessante. Ele pergunta, como está a sua vida hoje? E aí vamos começar a responder. Você é feliz? Se você não é feliz, deixa eu botar aqui a lupinha. Se você não é feliz, você quer ser feliz? Se a resposta for não, não quero ser feliz, não. Então, continue fazendo o que você está fazendo, porque você vai continuar infeliz, vai dar tudo errado. E aí volta para cá. Se a resposta for sim, você quer ser feliz? Sim. Então mude. Obediência, resignação, paciência, estude, pratique o evangelho no lar, reforma íntima. Simples assim. Voltando lá para cima de novo. Você é feliz? Se a resposta for sim, continue fazendo o que você está fazendo. E você vai continuar sendo feliz. Simples assim. Só não é simples na prática, né? Mas as orientações estão aqui. E aí, para a gente poder finalizar, a resignação que nasce da compreensão, ela é proativa. Ela nos impulsiona para a retomada, na repetição da experiência que se faz necessária à aquisição de um determinado valor moral que ainda não possuímos. Nós estamos em busca da moral perdida, vamos dizer assim, ou da moral ainda não adquirida. Todos nós temos coisas que nós precisamos melhorar em nós, né? Então, essa repetição, ou seja, essas oportunidades que nós temos de reencarnar aqui é para isso. E é por isso que nós estamos aqui. E aí, como sempre, fica aqui o convite. Essa fala aqui também eu peguei lá do seu Carlos Magalhães, que é o voluntário do Centro Espírita Irmão Malaquias de Sorocaba. Achei interessante essa frase, copiei e colei aqui para a gente refletir. Agora aqui, fica aqui essa imagem do Sermão da Montanha, né? Falando lá em cima agora, juntando as leituras, paciência, obediência e resignação. E o convite de Jesus, segue-me, né? Ele está convidando aqui, esse convite para nos tornarmos seus discípulos. Sermos seus discípulos não é tão difícil igual a gente imagina. Não é necessário vir para cá fazer uma palestra. Ser discípulos de Jesus é no dia a dia a gente está colocando em prática aquilo que ele ensinou para a gente. Na nossa comunidade, com as pessoas que convivem com a gente. Então, essa fala Jesus utilizou para chamar os seus seguidores para o caminho da verdade, do amor, né? E o caminho da espiritualidade também. Que ele vai sugerir para a gente essa mudança de vida, essa renúncia do nosso ego em virtude de um propósito muito maior, que é o nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual. Então, nesse momento, gratidão a todos pela paciência, né? Terem ficado até o final. Pode encerrar a gravação.